Você poderia explicar o que significa pecado para você e como você entende suas implicações em sua vida? Você está ciente das possíveis consequências do pecado em sua vida e nas vidas daqueles ao seu redor? Se sim, quais são algumas delas? Como você acredita que as pessoas que cometem pecado deliberadamente podem ser afetadas pelas consequências de suas ações? Estamos estudando a lição número 3 da classe de jovens, que tem o tema A Realidade Bíblica do Pecado. Essa realidade bíblica do pecado, ela aborda de acordo com a perspectiva bíblica. O pecado é visto como uma transgressão da vontade de Deus, uma violação dos princípios divinos estabelecidos nas Escrituras Sagradas. Ele pode se manifestar de várias maneiras, incluindo ações, pensamentos ou atitudes que vão contra os ensinamentos e os padrões morais estabelecidos por Deus. O texto principal é porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Esse texto destaca a universalidade do pecado. Ele afirma que todos os seres humanos pecaram e estão separados da glória de Deus. E o resumo da lição é: o pecado é um mal real que atinge toda a humanidade e que traz consequências eternas. Esse resumo da lição é o resumo da realidade do pecado como um mal que afeta toda a humanidade e traz consequências eternas. Esse resumo destaca que o pecado não é apenas um erro individual, mas uma consequência que permeia toda a humanidade, separando as pessoas da comunhão com Deus e resultando em consequências duradouras e eternas. O texto bíblico se encontra em Romanos, capítulo 3, versículo 9 ao 18. Introdução. Uma das características do cristianismo mesmo é o ensino que o homem possui uma forte tendência em rejeitar o que é bom e praticar o que é mal. Tal prática desagrada e ofende a Deus, pois Ele nos criou para que fizermos o que é certo e justo. Essa prática do que é mal chamamos de pecado, algo que faz com que o homem se afaste de Deus e seja condenado a uma existência e conflitos com aqueles que os cercam e com aquele que os criou nesta vida e que pode levá-lo ao inferno da eternidade. Nessa introdução podemos destacar aqui dois pontos principais, que é a tendência humana ao pecado. A introdução destaca a crença cristã de que os seres humanos têm uma forte tendência inata para rejeitar o que é bom e optar pelo que é mal. E o segundo ponto que é ser destacado aqui dessa introdução é a consequência do pecado. A introdução ressalta a consequência do pecado, tanto nesta vida quanto na eternidade, além de gerar conflitos e afastar o homem de Deus. O pecado é retratado como algo que pode levar à condenação eterna no inferno. O ponto 1 da lição é o que é pecado. Subtópico 1. Conceitos extra-bíblicos sobre o pecado. Conforme as outras lições, eu não vou ler os subtópicos para que o vídeo não fique muito grande, mas eu já vou estar abordando e explicando já os subtópicos. Nesse subtópico, o conceito extra-bíblicos sobre o pecado. Neste subtópico discute-se diferente perspectiva sobre o pecado, tanto dentro quanto fora do contexto religioso. Explora-se como um entendimento humano pode ser obscurecido em relação ao pecado e como diversas correntes de pensamentos aborda essa questão, desde uma perspectiva filosófica até a negação da existência de Deus e, consequentemente, o do pecado. Dois pontos aqui a ser observado
é o obscurecimento do entendimento humano. O texto, aqui o subtópico, ele destaca como o pecado pode obscurecer o entendimento humano, levando as pessoas a rejeitarem conceitos morais e espirituais que vão contra suas próprias ações erradas, isto é, ilustrando por diferentes correntes filosóficas que interpretam o pecado de maneiras diversas, desde uma forma de opressão até uma ilusão combatida por meio intelectual. E o segundo ponto que é observado é a rejeição contemporânea do conceito de pecado. O subtópico ressalta a tendência da sociedade contemporânea em rejeitar a ideia do pecado como um mal que afeta a humanidade. Em vez disso, o pecado é muitas vezes percebido como uma construção religiosa, sem relevância para as preocupações humanas. Isso reflete uma mudança cultural que minimiza a importância do pecado em favor de uma visão mais secularizada da moralidade. Três palavras aqui a ser destacada desse subtópico é obscurecimento. Refere-se ao processo pelo qual o entendimento humano é prejudicado ou confundido em relação ao conceito de pecado, levando a interpretações distorcidas ou negação da existência de Deus. Perspectiva filosófica é a segunda palavra a ser observada. Denota a diferentes correntes de pensamento dentro da filosofia que aborda o conceito de pecado de maneira variadas, desde uma interpretação sociopolítica até uma análise materialista da natureza humana. E a terceira palavra que é ser observada é rejeição contemporânea. Indica a tendência atual da sociedade em destacar a relevância do pecado como uma realidade espiritual ou moral significativa, relegando uma perspectiva religiosa obsoleta e não pertinente às preocupações modernas. O subtópico 2 da lição é o conceito bíblico sobre o pecado. Nesse subtópico explora-se o conceito bíblico sobre o pecado, destacando como a Bíblia o descreve como um ato de rebeldia contra Deus. Ele oferece uma perspectiva teológica sobre o pecado, enfatizando sua natureza em relação aos princípios divinos revelado nas Escrituras Sagradas. Dois pontos a ser observado nesse subtópico é a rebeldia contra Deus. O subtópico enfatiza como a Bíblia descreve o pecado, como um ato de rebeldia contra Deus, não apenas como algo contrário ao que ele proibiu explicitamente, mas também como algo contrário aos princípios e vontade divina revelados. Isso destaca a importância da obediência e submissão aos mandamentos de Deus, como uma expressão de amor e devoção. E o segundo ponto aqui a ser observado é errar o alvo como definição do pecado. A expressão mais comum para definir o pecado é compará-lo a errar o alvo, sugerindo que o pecado é falhar em alcançar a perfeição ou a vontade de Deus. Essa analogia ilustra a ideia de que o pecado envolve uma falta de alinhamento com os padrões e propósito divino, resultando em uma quebra na relação entre homem e Deus. Palavras aqui a ser destacadas desse subtópico é rebeldia. Refere-se à resistência ou desobediência deliberada ao mandamento e à vontade de Deus, caracterizando o pecado como uma violação da autoridade divina. A segunda palavra que é princípios revelados, indica os ensinamentos e diretrizes divinas revelados nas Escrituras Sagradas, que serve como padrões morais e éticos para a conduta humana. E a terceira palavra que é observada é consequência do pecado. Denota a consciência ou reconhecimento pessoal
da própria transgressão e falha diante de Deus, como exemplificado por Davi no Salmo 51:3, destacando a importância do arrependimento e da confissão na busca pela reconciliação com Deus. E o terceiro subtópico é a origem do pecado. Nesse subtópico explora-se a origem do pecado conforme apresentada na perspectiva religiosa. Ele descreve como o pecado teve origem na rebelião de Satanás contra Deus e como isso afetou a humanidade, que foi criada à imagem de Deus, mas sujeita à influência maligna de Satanás. O ponto que é ser observado aqui nesse subtópico o subtópico destaca como Satanás, uma criatura originalmente criada por Deus e dotada de aproximadamente com sua glória, decidiu rebelar-se e aspirar a ser semelhante a Deus. Essa rebelião resultou na queda de Satanás de sua condição de perfeição e tornou a fonte do mal, influenciando outros seres, como o homem e a mulher, a seguir o mesmo caminho de desobediência. E o segundo ponto aqui a ser observado é a corrupção da humanidade. Ele também aborda como o pecado de Satanás influenciou a humanidade, levando à queda de Adão e Eva e à introdução do pecado no mundo. Destaca-se a vulnerabilidade do homem e da mulher ao pecado e a necessidade de dependência contínua de Deus para evitar transgressão. Palavras aqui a ser observada que enriquece a lição. Você separa algumas palavras e dá uma explicação delas. Rebelião refere-se à resistência deliberada contra a autoridade e a vontade de Deus. É exemplificada pela escolha de Satanás de desafiar a Deus e aspirar a ser semelhante a ele. E a segunda palavra é corrupção, indica o efeito do pecado da natureza humana e no mundo, resultando em distorção moral, espiritual e relacional, conforme exemplificado pela entrada do pecado no mundo através da queda de Adão e Eva. E a terceira e última palavra aqui desse subtópico que eu destaquei é influência maligna. Denota o papel de Satanás como fonte do pecado e do mal, seduzindo e enganando os seres humanos para desobedecerem a Deus, como exemplificado pela sua interação com Adão e Eva no relato bíblico do Jardim do Éden. O subtópico, o ponto 2 da lição, as consequências do pecado. O homem foi criado bom. Nesse subtópico aborda-se as consequências do pecado, explorando a queda do homem do estado de inocência para o estado de pecado. Ele destaca como o ser humano inicialmente criado bom e perfeito por Deus, cedeu à tentação de Satanás e desobedeceu a Deus, resultando na entrada do pecado no mundo. Dois pontos que é ser observado. Primeiro que é a criação inicial sem pecado. O subtópico ressalta que o ser humano foi criado inicialmente bom e sem pecado, conforme descrito nas Escrituras. Ele destaca o estado de inocência em que o homem e a mulher foram criados, sem consciência do mal e em perfeita comunhão com Deus. Isso evidencia a bondade original da criação. O segundo ponto que é ser observado é a queda do homem. Ele também descreve como, apesar de ter sido criado sem imperfeição, o homem sucumbiu à tentação e desobedeceu a Deus, resultando na entrada do pecado no mundo. Destaca-se o uso da liberdade humana para escolher o pecado, ilustrado pelo relato bíblico da queda de Adão e Eva no Jardim do Éden. A palavra a ser destacada aqui, que eu destaquei, é inocência. Refere-se ao estado inicial do ser humano criado sem pecado e sem consciência do mal,
desfrutando de uma comunhão perfeita com Deus antes da queda. E a segunda palavra que eu destaquei é desobediência. Indica a escolha deliberada do homem de desobedecer a Deus, resultando na entrada do pecado no mundo e na ruptura da comunhão com o Criador. E a terceira palavra, que é a queda, denota o evento histórico da transgressão de Adão e Eva no Jardim do Éden, que marca a transição do estado de inocência para o estado de pecado, afetando toda a humanidade e a criação como um todo. Subtópico 2 é a degradação da raça humana. Nesse subtópico explora-se a degradação da raça humana como uma das consequências do pecado. Ele descreve como a consciência do pecado trouxe uma percepção da própria nudez e uma queda da inocência original, levando a uma espiral descendente de comportamento pecaminoso e distanciamento de Deus. O ponto aqui a ser observado é a perda da inocência. O subtópico destaca como o conhecimento do pecado resultou na perda da inocência humana. Após cederem à tentação e comerem do fruto proibido, Adão e Eva perceberam sua nudez e experimentaram uma consciência do bem e do mal. Isso marcou o início de uma queda espiritual e moral que afetou toda a raça humana. E o segundo ponto aqui é degeneração moral e espiritual. Ele também aborda como a humanidade, após a queda, experimentou uma degeneração moral e espiritual, manifestada em comportamentos violentos, gananciosos, assassinos, desrespeitosos e idolátricos. Isso reflete uma distância cada vez maior da imagem e semelhança de Deus, à medida que os seres humanos se afastavam de sua vontade e se entregavam a práticas pecaminosas. E palavras aqui a ser destacada é consciência do pecado. Refere-se à percepção do pecado e suas consequências, como é exemplificado pela consciência da nudez de Adão e Eva após a queda, marcando o início da queda da inocência humana. A segunda palavra aqui é a degeneração. Indica o processo de deteriorização moral e espiritual experimentado pela humanidade após a queda, resultando em comportamentos pecaminosos, em distanciamento de Deus. E a terceira palavra aqui é idolatria. Denota a adoração de deuses falsos e a criação de ídolos para adoração como uma manifestação da distância da imagem e semelhança de Deus, conforme descrito no subtópico. Subtópico 3, a degradação do mundo em que vivemos. Esse subtópico explora-se a degradação do mundo em que vivemos como uma consequência do pecado humano. Ele destaca como as ações e omissões humanas têm impacto não apenas na humanidade, mas também no meio ambiente, resultando em problemas como alterações climáticas, poluição e diminuição na produtividade dos alimentos. Dois pontos aqui a ser observado é o impacto do pecado na criação. O subtópico ressalta como o pecado não apenas afeta a humanidade, mas também o mundo natural no nosso redor. Ele destaca como as questões ambientais que enfrentamos hoje têm suas raízes na pecaminosidade humana, seja através de ações diretas como poluição, desmatamento e desperdício de recursos, ou por omissões como a falta de cuidado com a criação. E o segundo ponto aqui a ser observado é o desprezo pela criação de Deus. Ele também aborda como o descaso com o meio ambiente reflete um afastamento da vontade de Deus e de sua criação, ao negligenciar os mandamentos de Deus em relação ao descaso da terra e ao cuidado com o meio ambiente. A humanidade demonstra uma grave violação da lei divina e uma falta de respeito pela terra que o Senhor
concedeu como moradia. Chegamos ao terceiro ponto da lição, que fala consequências para quem comete o pecado. Subtópico 1, a morte física e a espiritual. Nesse subtópico são exploradas consequências para aqueles que cometem o pecado, com foco na morte física e espiritual. Ele destaca como a desobediência humana às instruções divinas resultou em consequências graves, tanto para o corpo quanto para a alma. 2 pontos aqui a ser observado é a morte física. O subtópico ressalta como a desobediência de Adão e Eva resultou na entrada do pecado e, consequentemente, da morte física no mundo. Esta é uma consequência inevitável do pecado, como é advertido por Deus quando ele proibiu Adão de comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Todos os descendentes de Adão e Eva herdam essa condição de pecado e morte. E o segundo ponto que é ser observado é morte espiritual. Ele também aborda a morte espiritual como uma consequência do pecado, representando a separação entre o homem e Deus. Essa separação ocorre devido à quebra da comunhão com Deus, causada pelo pecado, resultando em uma condição espiritual de alienação e distância do Criador. Subtópico 2 da lição é a perdição eterna. Nesse subtópico aborda-se a perdição eterna como uma das consequências para aqueles que cometem o pecado. Ele destaca como a morte física para o início de uma existência eterna, na qual o indivíduo enfrenta a perspectiva de estar separado de Deus para sempre, caso não se arrependa e aceite a mensagem do Evangelho. 2 pontos aqui a ser observado é a consequência da rejeição de Deus. O subtópico ressalta como a perdição eterna é o resultado daqueles que escolhem se afastar de Deus nesta vida, recusando-se a se arrepender de seus pecados e aceitar a mensagem da salvação através de Jesus Cristo. Isso representa uma separação eterna de Deus e uma existência sem sua presença. O segundo ponto que é observado é a importância da decisão nesta vida. Ele também destaca a importância das decisões e ações tomadas nesta vida presente, que determinam o destino eterno do indivíduo. É enfatizada a necessidade de arrependimento, aceitação de Jesus como Salvador e Senhor, e uma vida de comunhão com Deus com requisitos para evitar a perdição eterna e desfrutar da vida eterna no céu. Chegamos à nossa conclusão, que vai nos falar: a fé cristã nos ensina que o pecado existe, que toda a raça humana foi alcançada por ele, recebendo como juízo a morte e o afastamento de Deus. Diante do que estudamos, não podemos aceitar as ideias modernas que tentam tirar do ser humano a responsabilidade por seus pecados, maldade e das consequências desses atos. O pecado é real e pode levar as pessoas para a perdição eterna.